Vamos lá então, eu vou abrir aqui orientações sobre o trabalho escrito. Vamos por partes para entender direitinho o que ela quer, né? Você vai fazer aqui um artigo como se fosse um artigo científico ali, um artigo acadêmico sobre o poema. Então tem que pesquisar outros artigos, joga lá, artigo literário, dá uma lida em alguns artigos para você entender pelo menos o formato que está pedindo. Então vamos lá, ó. Deve apresentar a análise do poema, título, você vai ter que criar um título. Olhe em outros artigos para ver como é esse título, ok? Tem que ser algo significativo, criativo, né? Então, o que a gente pode falar aqui, por exemplo? Olha só esse artigo científico aqui, as novas realidades das fictâncias de Guimarães Rosa. Então tem o resumo, o abstract, e aqui, né? Pô, mas fictâncias não existe. Fictâncias rosianas, né? Do Guimarães Rosa. Porém, quando você vai estudar Guimarães, você sabe que uma das características maiores dele é o neologismo. Ele criava palavras para colocar no seu regionalismo do sertão mineiro ali, né? Então, acabou que criativamente a pessoa resolveu inventar também uma palavra, né? Já que nós estamos falando de Guimarães Rosa, e aí ela criou fictâncias, como se fosse algo fictício, né, na verdade, né? Mas fictância seria um fictício popular. Então vamos voltar lá no item B, ok? Análise do poema. Antes de dar início à análise detalhada do poema, tanto da forma quanto do conteúdo, os primeiros parágrafos devem apresentar esse trabalho consiste na análise do poema, né, anatomia, qual o nome? Mapa da anatomia, o olho, de Cecília Meirelles, né? Isso aqui, ok, né? Depois ele deve apresentar na sequência todas as características estruturais do poema, como o ritmo, né, o tipo de verso, né, se ele é polimétrico, se ele é branco, se ele é livre, isso aqui vocês vão ter que entender também, né? Tipo de estrofe, se é uma estrofe de 8 versos, se é uma estrofe se é um terceto, se é um quarteto, depende do tanto de versos. Por exemplo, aqui são quantas estrofes? 3 estrofes, né? Então você vai falar lá, a primeira estrofe ela tem 4, 8, são 10 versos, né? Então vamos ver aqui como chamam a estrofe de 10 versos. Vamos ver aqui. Estrofes de 10 versos. Não está aqui, né? Bom, a gente pode ver depois com calma. Vocês vão ter que estudar o que é uma estrofe. Não, isso aqui é um quarteto, é muito comum nos sonetos. Esse é um soneto, né? Que é 2 quartetos e 2 tercetos, né? Vamos voltar lá. Tipo de rima, se tiver rima, eu acho que esse não tem rima, né? Porque o globo, planeta, fora, pintura amarela, brilhante, cristal, planta, não tem, aparentemente aqui eu não estou vendo rimas, né? Então é um tipo de verso livre, né? Livre que eu digo, não tem separação, não tem contagem das sílabas poéticas, né? Igual tem o soneto, e branco porque não tem rimas, ok? E aí vocês vão vir aqui nesse livro. Esse é o livro mais importante da Norma Goldstein, que é Versos, Sons e Ritmos. Sem ler esse livro, vocês não vão conseguir fazer o trabalho, vocês vão precisar. Só que ele tem, vamos ver aqui, mapa da anatomia, Versos, Sons e Ritmos, coloca PDF que vai sair lá o livro, 54 páginas. Vocês vão ter que ler com calma esse livro, porque é a partir desse livro que vocês vão fazer porque vocês vão falar assim, segundo a Norma Goldstein no seu livro Versos e Sons e Ritmos, o poema, anatomia, mapa da anatomia, o olho traz aqui, né? Eu vou ler com calma esse livro para ajudar vocês, ok? Então vamos lá. O discurso específico. Com toda obra de arte, o poema tem uma unidade. Então todo poema é um. Ele tem como se fosse um ligamento entre todas as partes. Todas as partes do poema ajudam num único entendimento. Então esse poema você deve analisar como o olho
ele todinho trabalha para que a gente tenha uma única sensação que sobressai sobre as outras, ok? Fruto de características que lhe são próprias. Ao analisar um poema é possível isolar alguns de seus aspectos, né, algumas partes do poema, num procedimento didático, artificial e provisório, né? É possível, por exemplo, eu pegar essa partinha aqui e analisá-la separadamente. Porém, o que ele está falando aqui, né? Porém, nunca se pode perder de vista a unidade do texto. Ainda que eu analise uma parte ou outra parte, a unidade ela deve ser preservada como um todo, né? Eu posso analisar o pé do professor, mas eu tenho que sempre lembrar que o pé ele não é o todo. O pé ele ajuda a constituir o todo. E é isso que ela está falando aqui, que o poema ele terá sua unidade orgânica restabelecida. Então toda a análise do poema ela deve construir uma única análise, mesmo que você faça várias pequenas análises dos trechos desse poema, ok? Nos textos comuns não literários, por exemplo, um jornal, uma reportagem, né? O autor seleciona e combina as palavras geralmente pela sua significação, ok? Um avião caiu na Serra do Taquari, né? Ok. Qual é a importância aqui? A significação, o avião, serra, caiu, né? Na elaboração de um texto literário, e aí a gente está falando de arte, ocorre outra operação tão importante quanto a primeira. A seleção e a combinação de palavras se fazem muitas vezes por parentescos sonoros. Então, tão importante quanto a significação é a sonoridade do poema. Então é preciso que a gente perceba que tem palavras que nem sempre estão ali para nos fazer criar uma significação objetiva. Ela está ali para fazer um jogo sonoro, ok? Por isso se diz que o discurso literário é um discurso específico, em que a seleção e a combinação de palavras se fazem não apenas pela significação, que é a parte prática da coisa, né? Mas também por critérios dos quais o sonoro, né? Com o resultado, o texto literário adquire um certo grau de tensão ou ambiguidade. O que é ambiguidade? É aquilo que não ficou tão claro, não ficou tão objetivo, ficou meio no ar, meio esfumaçado, né? Por exemplo, quando a poetisa fala aqui, né? O olho é um teatro por dentro. É diferente de eu falar que o teatro é um prédio, né? O teatro é um prédio ali na avenida. O teatro é um prédio na avenida, tem uma significância muito mais concreta, objetiva, do que o olho é um teatro por dentro. Como assim um teatro por dentro? Ambíguo. Aqui cabe várias possibilidades de leitura. Então você nunca vai colocar na análise quando a Cecília Meirelles disse que o olho é um teatro por dentro, ela quer dizer isso. Você não pode colocar isso, porque a linguagem do poema é plurissignificativa, ela tem vários significados e depende de quem lê, né? Depende do momento em que essa pessoa lê, do momento da vida que essa pessoa está lendo. Ok? Então, o olho é um teatro por dentro, pode ter milhares de possibilidades de leitura. Então, nunca afirme com certeza, ela queria dizer aqui isso. Você pode falar assim, ela poderia, né? Há uma possibilidade de leitura para o olho é um teatro por dentro. Essa possibilidade de leitura não é que eu estou afirmando que é somente essa leitura. Não, é apenas mais uma possibilidade. É claro, o quanto mais você se aproximar do que realmente ela queria dizer, e aí você vai ter que estudar a vida dela, você vai ter que estudar o momento literário que ela escreveu, a escola literária, como estava o mundo, o contexto histórico da sociedade no momento em que ela escreveu o mapa da anatomia. Então é importante entender que no poema nada é o preto no branco objetivo, denotativo. Não, ele ganha uma conotação de acordo com o jogo de palavras, com o ritmo, com a sonoridade, produzindo mais de um sentido, ok? Daí a pluri vem do plural, mais de um, significação do texto literário, ok? Então não há receitas.
cabe ao leitor ler, reler, analisar e interpretar. Ao analisar é mais simples começar pelos aspectos mais palpáveis do poema. Qual é o aspecto mais palpável do poema? São ideias mais concretas do que o poema está dizendo, ok? Aquelas que saltam aos olhos, ok? Então, o que salta aos olhos aqui com mais facilidade de eu entender? O olho é uma espécie de globo, isso todo mundo sabe. Né, que o olho ele é como se fosse um globo mesmo. Isso é concreto. Isso é mais fácil de entender. Agora, quando ele fala que ele é um pequeno planeta, aí já começa a partir para um campo de metáforas um pouco mais profunda. Né? Então vamos lá, continuar aqui. Ou aos ouvidos. A seguir, é preciso restabelecer relações entre os diversos aspectos do texto para tentar interpretá-lo. Não há receitas para analisar e interpretar textos. Nem isto seria possível dado o caráter particular e específico de cada criação de arte. Né? Cada poema é muito particular para a gente poder criar uma única receita para analisá-lo. Né? E você pode trabalhar no seu artigo também, viu, gente? O próprio texto deve sugerir ao estudioso quais as linhas do seu trabalho, mas, de certo modo, é possível pensar em técnicas de análise que seriam uma espécie de auxiliar para o trabalho do texto. Então, na sua análise, gente, vocês vão ter que usar essas técnicas. Não adianta você tirar da sua cabeça uma análise, sendo que ela está pedindo esse texto aqui da Norma Goldstein. Né? Então, vamos lá. Essa obra pretende contribuir, análise formal, ritmo, análise rítmica. Será preciso que o leitor prossiga estabelecendo relações entre o aspecto rítmico e os demais aspectos do poema. Vocabulário, então você vai ter que abrir lá. Primeiro o item, rítmico, né? O item ritmo, né? E aí esse poema traz um ritmo tal. E os demais aspectos. Vocabulário, ele tem palavras que a gente, assim como a grande maioria dos poemas do modernismo, já trazem palavras simples, do cotidiano, que a gente usa no dia a dia, que antigamente nas escolas literárias anteriores usava-se ainda um português mais erudito, né? Aqui não, a gente está no modernismo já com a Cecília Meirelles, né? Então, vocabulário simples, do dia a dia, do povo, categorias gramaticais predominantes. Eu acho que é o substantivo, não é? Vamos ver. Olho, substantivo. Globo, substantivo. Pequeno, adjetivo. Planeta, substantivo. Pintura, substantivo. Pinturas, adjetivos, um substantivo misturado com adjetivo. Basicamente aqui, se você for analisar, são substantivos e adjetivos. Atores, substantivo, 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 substantivo. Bom, palavra substantivada, né? Basicamente são de substantivos. Organização sintática. Então vai lá na organização. Organização. O olho é uma espécie de globo. A organização sintática aqui é a comum, né? Sujeito, verbo, predicativo, né? Do sujeito. Mais um predicativo. Então percebam que não tem muitas inversões. Não tem, é diferente de você analisar um poema, e ainda bem que você não pegou um poema do Barroco, onde tem o ocultismo e o... Oh, Jesus! Onde tem o ocultismo e o conceptismo, né, do Barroco, que as palavras são todas invertidas, igual no hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Aqui não, aqui é sujeito, verbo, predicativo, sujeito, verbo, objeto. Então, ok, organização sintática, figuras que aparecem, figuras de linguagem, né? E aí a gente vai ter que estudar aquelas figurinhas. Você vai lá no YouTube rapidinho. Gente, não dá para analisar poema sem usar as figuras de linguagem, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, figuras de linguagem. Aí, ó, esse cara aqui é bom, né? Então, você vai ter que fazer análise de figuras de pensamento, figuras de semelhança, figuras de contradição. Então,
Aqui são vários vídeos de figuras de linguagem. Você vai ter que saber de cor aí, pelo menos entender para fazer. Por exemplo, aqui, o olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta. O olho é um pequeno planeta, metáfora, né? É um globo brilhante, parece cristal. Parece cristal já é comparação, porque tem o termo comparativo aqui. É como um aquário de plantas, comparação. Finamente desenhadas, algas, sargassos, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro. Isso aqui é uma figura de linguagem figura de linguagem chamada assíndeto, né? Mas por dentro há várias outras pinturas que não se veem. Umas são imagens do mundo, outras são inventadas, né? Aqui deve estar faltando o N. E aí você vai, de acordo com o que você estudou de figuras de linguagem, né? Ele deverá tentar perceber como se processou não só a escolha ou seleção de palavras, mas também a combinação que aproximou certas palavras uma das outras, visando o efeito poético. O que é aqui? Aproximar certas palavras umas das outras. O que é isso? Ó, o olho é um teatro. Por que ele aproximou o olho? Aproximou não, juntou, né? Aproximar é comparação. Se eu tivesse falado aqui, o olho parece um teatro por dentro, seria uma aproximação. Agora, quando eu falo o olho é um teatro por dentro, aí é metáfora. Porque ele está unindo essas duas palavras aqui, né? E aí eu vou ter que tentar perceber, eu não vou conseguir com clareza, mas sim tentar perceber como se processou não só a escolha de seleção de palavras, olho e teatro, mas também a combinação que aproximou certas palavras umas das outras, visando o efeito poético. E aí você vai criar orações assim: o efeito poético nesse trecho é causado pela aproximação da palavra olho e teatro, que tem por objetivo, que pode ter por objetivo, porque eu nunca vou falar com certeza, que nada é certeza no poema, que pode trazer a ideia de que o olho pode ser uma peça teatral, pode ser que a vida é uma peça teatral. Você vai encontrar ali o que ele poderia querer dizer falando que o olho é um teatro por dentro, entendeu? Mas sempre de acordo com as palavras da norma. As palavras assim, de entendimento aqui, né? A interpretação dificilmente será a palavra final se for feita por uma só pessoa, né? A gente sabe que uma só pessoa não vai encontrar a verdadeira verdade verdadeiríssima. O texto literário talvez seja aquele que mais se aproxima do sentido etimológico da palavra texto, que é justamente um entrelaçamento. Se a gente for pegar aqui, ó, têxtil, né? O que é têxtil? Vamos lá no tecido, né? Um tecido, ó. Perceba o entrelaçamento de fios, né? Máquina de tear, por exemplo, ó. Vamos lá. Máquina tear. Ele está pegando várias coisas e juntando num tecido só, né? Então, é isso que é texto. Texto é isso. Ele é um... Opa! Texto é isso aqui. É um entrelaçamento. Você vê, ele passa por baixo, passa por cima, passa por baixo, vem outro, passa por... Isso aqui é um texto, porque ele está entrelaçando ideias para formar um único objeto. Todas as palavras confluem para que a gente tenha apenas uma ideia do que seja aquilo. Isso é têxtil, tanto que veio do mesmo radical ali, etimologicamente falando, né? Do entrelaçamento em si, né? Então vamos voltar aqui. Entrelaçamento, tecido. Um tecido de palavras. Cadê o tecido de palavras? Está aqui, ó, né? Então vamos lá. O poema pode sugerir múltiplos sentidos, dependendo de como se perceba o entrelaçamento dos fios que se organizam.
Ou seja, geralmente ele permite mais de uma interpretação. Então você não vai falar com certeza, você vai falar o que poderia ser, dada a plurissignificação, o plural de significação inerente ao poema, que ele pode ter várias significações, né? Depende de quem lê, como lê, quando lê, a soma de várias interpretações. Capítulo 2, o ritmo. Então você, no capítulo 1, o que a gente tratou? A unidade, né? Então você pode colocar isso, né? Unidade do poema. Aí segundo, ritmo do poema, né? E aí você vai analisá-lo de forma rítmica. Toda atividade humana se desenvolve dentro de certo ritmo, né? O nosso coração pulsa alternando batidas e pausas. Nossa respiração, gesticulação, movimentos, tudo é ritmado. Há trabalhos coletivos no campo da indústria, que tem um rendimento maior em função do ritmo conjunto de seus participantes, certas provas esportivas, né? O ritmo aparece também na produção artística do homem, de um modo especial na poesia. Com o ritmo faz parte da vida de qualquer pessoa, sua presença no tecido do poema pode ser facilmente percebida por um leitor atento, que é ao mesmo tempo um ouvinte. A poesia tem um caráter de oralidade muito importante, por isso que muitas vezes a gente consegue entender melhor uma poesia quando a gente lê em voz alta. Ela é feita para ser falada, recitada, mesmo que estejamos lendo um poema silenciosamente. Percebemos que há uma musicalidade naquele poema, há algo sonoro, pois a nossa audição capta a articulação, o modo de pronunciar das palavras do texto. Mas se o leitor passar a percepção superficial para análise cuidadosa do ritmo do poema, é provável que ele descubra novos significados no texto, como ilustram as leituras rítmicas que se seguem. Vamos ver. Então, ó, perceba o compasso, né? Pac, 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 pac. Vamos lá. A musicalidade, que é a sugestão de música e ritmo, pode partir do título. Algumas vezes, como na letra da canção A Banda, do Chico, né? O nome indica música, multidão, festejo, e a partir daí fica-se na expectativa de um texto que contenha essas sugestões. É o que acaba acontecendo. Então a banda passa e altera a vida das pessoas, o triste vira alegre, o velho se torna criança, o que está parado começa a se movimentar. A temática está apoiada no ritmo do texto, simples, curto e contagiante. Então ele fala aqui: estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então há uma musicalidade. Mesmo que eu não conheça a letra, a melodia da canção, estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Tem isso é ritmo. O ouvinte capta o apelo do texto graças à harmonização de todos os seus elementos, um dos quais o ritmo é possível começar a percebê-lo através da marcação das sílabas poéticas. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então aqui com letra maiúscula você tem as tônicas do verso, porque você sabe que toda palavra tem uma tônica, né? Percebê-lo, né? Só que quando a gente fala uma frase inteira, a frase inteira também tem tônicas, né? Estava à toa na vida, ok? As sílabas destacadas são fortes, outras fracas. Se usarmos os sinais maiúsculo e minúsculo, respectivamente, para sílabas fortes e fracas, ocorrerá o seguinte: estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Legal, né? Ritmo é isso, gente. Simples, repetitivo, facilita a memorização. Trata-se aqui do ritmo da letra da canção. Vamos lá pro, né? O olho é uma espécie de globo. Ritmo. Olho, espécie de globo. É um pequeno planeta. Então aqui seria, né, letra maiúscula, com pinturas do lado de fora, mais 3
né? Mais 3 sílabas tônicas, ok? Muitas pinturas. Muitas pinturas. Então esse é o ritmo, né? O olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora, muitas pinturas, azuis, verdes e amarelas. É um globo brilhante, parece cristal. Então aqui vocês vão ter que transformar esse ritmo em palavras, né? Vão ter que explicar para mim o que ela quis dizer, como esse poema se destaca ritmicamente, né? O ritmo é simples, trata-se aqui do ritmo sem levar em conta a sua melodia, ou seja, comenta-se o texto apenas enquanto poema, ok? Lembra que eu falei, mesmo que eu não conheça a melodia. Além do jogo de alternância entre sílabas fortes e fracas, então aí você pode usar isso aqui, né? Ó, aqui, ritmo. O poema Mapa da Anatomia faz um jogo de alternância entre o que ele falou aqui? Entre sílabas fortes e fracas, né? O olho é uma espécie de globo, como em, aí abre aspas, o olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora. Então aqui você já tem uma frase para usar, né? Que há uma cadência, né? Pam, paraná, pam, paraná, pam, paraná, paraná, paraná. Isso é cadência, né? Há outros efeitos sonoros, como a repetição de letras, por exemplo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Então aqui você tem uma aliteração em T, né? E aqui você tem uma aliteração em M, né? Aqui já faz parte do ritmo, né? Você percebe as seguintes repetições do som do I na primeira linha do primeiro verso e o som do T, na verdade, né? Esse I está colocado errado, é o T. E o som do M no segundo verso, o som do P no terceiro, pra ver a banda passar, né? O pá, 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 cantando coisas de amor, e o C no quarto verso. Tudo isso é aliteração. Vai lá ver o que é aliteração, né? Vamos ver aqui. Aliteração, exemplos. Ó, aqui é uma aliteração em assonância, né? Com a onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda, onda. Chega, né? Aqui. A bola seca, a boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca, segue o seco sem sacar que o caminho é seco. Então tem aí uma intenção, né, sonora de colocar sons com a letra S, com a letra C, né? Aquela música linda, essa música aqui é do Carlinhos Brown, né? Oh, chuva, vem me dizer. Então, tudo bem a questão do ritmo, pessoal. Você percebe as seguintes repetições, tal, né? Cantando coisas de amor. As repetições lembram o som de percussões da banda, né? Tum tchum tum dum 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 pa pa tum dum tum 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 mama 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 pa 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 pa, né? A banda rompe com o cotidiano das pessoas que se põem a ouvi-la, levados por um feitiço irresistível, né? Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. Então há um jogo de sons aí que a gente pode perceber também, né? O olho é uma espécie de globo, é um pequeno planeta com pinturas do lado de fora, muitas pinturas, azuis, verdes, amarelas. É um globo brilhante. Como é um poema branco, né? Vamos lá ver o que é um poema branco. Ele não tem tanto ritmo assim, mas a gente vai caçar alguma coisa, porque precisa colocar lá, né? Poema branco, que são versos brancos, né? Também chamado de versos soltos, não apresentam esquemas de rima, né? Então, eles são muito utilizados desde o século XVIII, que até então não existia
poemas brancos, né? Então, aqui ele não tem rimas, ok? Vamos voltar lá. Aqui, ó. No poema José, do Carlos Drummond de Andrade, é uma estrofe que formula uma série de hipóteses, iniciadas, tudo começa com um si, né? Que vai se repetir em alguns versos, como uma espécie de eco, apoiando e ampliando. Isso aqui, gente, são anáforas, tá? Quando você usa o comecinho dos versos igual, para dar para valorizar o ritmo. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, e se você dormisse, e se você cantasse, e se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então perceba que tudo isso aqui, esse se você, é muito usado nas músicas, até nas músicas populares, para ajudar no ritmo, né? Ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Então, esse tipo de repetição é comum e chama anáforas. Você vai ter que colocar, se houver aqui, deixa eu ver. Não tem anáfora aqui. Tem anáfora. Isso aqui você vai ter que colocar. E às vezes sejam atores, sejam cenas. E às vezes sejam imagens, sejam ausências. Formam no olho lágrimas. E por que o olho aqui, gente, está sempre escrito com letra maiúscula? Porque ele está personificado. Ele está aqui como se fosse um personagem, como se ele tivesse vida própria. E aí você vai ter que trabalhar isso também, mas não agora. Agora é o ritmo. Isso aqui já anota. E às vezes sejam atores. E às vezes sejam imagens. E isso aqui é uma anáfora. Ok? Tudo bem? Como aqui, ó. Se você gritasse, se você gemesse. Às vezes sejam atores, às vezes sejam imagens. Então, tudo bem aqui? Nesse trecho é possível notar vários efeitos sonoros rítmicos. A palavra se repete-se sempre na mesma posição. Então, é uma anáfora, né? A repetição de uma palavra na mesma posição em versos diferentes. É valorizada pelo eco que a sílaba faz no interior de outras palavras, como você gritasse, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, esse se também faz parte de um jogo sonoro, ok? Então, o leitor percebe que há uma sugestão de hipótese aí, né? O poeta está sugerindo alguma coisa, não só pelo sentido das palavras, mas também pela rima, pela sonoridade, né? Pelo ritmo. Então aqui, sejam atores, sejam cenas, sejam imagens, sejam ausências. Esses são, além de ser anáforas, eu tenho aqui a literação em S, 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 e o C com som de S, né? Que faz parte também, né? Então, aqui você tem uma aliteração em S e anáfora, né? Aqui anáfora também, sejam. Tudo isso vai auxiliar na análise do ritmo, ok? O ritmo como criação do poeta. Vamos ver aqui. Vamos terminar o capítulo 2. Então aí eu faço um vídeo com o capítulo 3. As noções de metro, verso e ritmo estão estreitamente ligadas em nossa tradição literária. As leis de metrificação ou versificação apresentam normas a serem seguidas, estabelecendo esquemas definidos para a composição de verso. No sistema qualitativo, tais regras subdividem os versos em pés ou segmentos, compostos de sílabas longas, sílabas breves. No sistema silábico ou acentuas, ele deve estar errado essa palavra. Elas determinam a posição de sílabas fortes em cada tipo de verso. O ritmo é formado pela sucessão no verso de unidades rítmicas, resultantes da alternância entre sílabas acentuadas, que são as fortes, e não acentuadas, fracas, ou entre sílabas constituídas por vogais longas ou breves. Até o início do nosso século, valorizava-se, isso a gente está falando do século XX, tá? Sobretudo a contagem silábica dos versos. O que é uma contagem silábica dos versos? Vamos lá. Soneto, vai. Soneto Camões. Um soneto
ele tem 10 sílabas poéticas. Amore, um fogo, que o chiar, ele conta uma só sílaba, porque termina em vogal e começa em vogal também a outra sílaba, que chiar, de, sem, se, ver. Aqui você vai ver 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as sílabas aqui são 10. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Por quê? Esse é um tipo de poema decassílabo, ok? Onde você vai ter todos os... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu errei aqui. Ah, tá. Termina com vogal, começa com vogal, conta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entra gente, 10. O gen, a gente só conta até o gen. Por que não conta o T? Porque ele não tem força tônica. Ele é gente. Qual é a força tônica? Está no gen. A gente só vai contar até a última sílaba tônica. Se tiver outra sílaba aqui que não seja tônica, ela não conta. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Então, percebam, não é o caso aqui do nosso, porque cada verso tem um número... É coisa comum do modernismo. A partir do século XX, dos anos de 1900, predominou versos brancos e versos livres. Livre disso aqui. Livre dessa necessidade de termos o número certinho de sílabas poéticas, ok? Então, aqui, de tudo ao meu amor serei atento. Isso aqui já é do Vinícius de Moraes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tem certinho, atento, tô não conta, né? Então, num soneto, né, a não ser que ele seja dodecassílabo, mas a grande maioria é decassílabo, com 10 sílabas poéticas, ok? Então é isso que ele está falando aqui, né? Mais recentemente, essa noção associa-se a das unidades rítmicas, que de certo modo abrange a anterior. A nova posição crítica permite analisar o ritmo do verso livre, que é o nosso caso, um verso livre, uma inovação modernista que não segue nenhuma regra métrica, ok? Pode ter uma palavra num verso e no segundo verso ter 15 palavras. Isso não existia antes de 1900. Isso aí era uma afronta à poesia acadêmica, né? Imagine só os parnasianistas ouvindo um negócio desse, apresentando um ritmo novo, liberado e imprevisível, como qualquer aí, né? Grandes poemas, apesar que ainda no século XX tem poemas decassílabos, tem sonetos, tem poemas fechados. Mas a partir daí já começa a ter bastante poema livre. O verso se destaca a partir da disposição gráfica da página. Cada verso ocupa uma linha marcada por um ritmo específico. Um conjunto de versos compõe uma estrofe. Então, cada linha é um verso. Um conjunto de versos compõe uma estrofe. Isso aqui é uma estrofe, né? Dentro do qual pode surgir outro postulado métrico, a rima, semelhança sonora no final de diferentes versos, não é o nosso caso aqui, uma vez que a prosa se imprime em linhas ininterruptas, né? A organização do poema em versos seria de início um traço distintivo do poema, né? As normas métricas foram seguidas de maneira diferente em cada período literário. No nosso caso, modernismo é o que a inovação modernista é isso aí, nenhuma regra métrica, né? A mais marcante historicamente foi o verso livre modernista, que é o nosso caso aí, que não segue nenhum esquema rítmico pré-estabelecido, como retomará adiante.
a métrica é, de certo modo, exterior ao poema. Ao compor, o poeta decide se vai ou não obedecer às leis métricas, que seriam um suporte ou ponto de apoio, e nada mais que isso. Graças à criatividade do artista, depois de pronto, o poema tem um ritmo que lhe é próprio. O ritmo pode decorrer da métrica, do tipo e verso escolhido pelo poeta. Ele pode resultar ainda de uma série de efeitos sonoros ou jogo de repetições. O poema reúne conjunto de recursos que o poeta escolhe e organiza dentro do seu texto. Cada combinação de recursos resulta num novo efeito, e por isso cada poema cria um novo ritmo. E um pouco mais à frente você vai ver os tipos de verso, estrofe, recursos fônicos, e no final a análise do texto ilustrará uma correlação entre o ritmo e os demais aspectos do poema, né? Então ele vai tentar, porque como o poema é um só, você lembra que no capítulo 1 ele fala da unidade do poema, então esse ritmo ele vai ter que contribuir para a unidade desse poema, entendeu? Vamos ver aqui. No final, a análise de texto ilustrará a correlação entre o ritmo e os demais aspectos. O objetivo é que se passe a ler o poema com olhos e ouvidos, isso é, como uma organização visual e sonora. O leitor comum perceberá um ritmo poético isolado no significado, enquanto o leitor atento, treinado a ouvir, poderá captar no poema o ritmo e o significado como uma unidade indissolúvel. Ok? Tudo bem aqui?